Flamengo! É isso aí, rapaziada. Muito boa tarde, bom dia, boa noite. Seja muito bem-vindo aqui no Na Cara do Gol, segunda edição aqui da tarde. Eu, Júlio Miguel Neto, venho trazendo as primeiras, últimas e atualizadas informações. Um conteúdo um pouquinho mais curto, mas com muita informação para você aqui da Rubro News TV, né? Olha, tem situações do Flamengo recebendo uma premiação surreal por participação do Mundial de Clubes. Vou falar para vocês também da parcial de ingressos vendido para o segundo jogo da semifinal contra o Fluminense. Daqui a pouquinho, né? Daqui a alguns dias, sábado, às 21 horas, horário de Brasília, também no Maracanã. Tem o Dela Cruz falando sobre esse início de trajetória no Clube de Regatas do Flamengo. O Flamengo que daqui a pouquinho também, daqui a 4, 5 dias, vai saber ali os seus adversários na principal competição do ano e do continente, que é a Taça Libertadores da América. E uma notícia, podemos dizer assim, importante em relação ao Campeonato Carioca, também envolve a dupla Flamengo e Fluminense. Obviamente a gente vai falar do Flamengo. Aliás, vamos começar com essa informação e tem informação sobre o mercado da bola. Mas se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like, acione o sino de notificação. É muito importante para o nosso crescimento. Na descrição aqui da Rubro News TV, Na Cara do Gol aqui pela Diz TV, tem o link do clube de membros. Então você pode se tornar um membro aqui da Rubro News TV, mas eu lembro sempre vocês que para se inscrever é gratuito, você não gasta nada, né? Então ajuda muito ao nosso crescimento, além de você se inscrever, acionar o sino de notificação, porque toda vez que tiver algum tipo de conteúdo na Rubro News, ou live, ou vídeo, ou estreia, ou react, ou transmissão, enfim, você será notificado, pelo menos essa é a tendência. Então se inscreva, deixa o like e acione o sino de notificação. Vamos começar a falar sobre uma notícia importante, né? Segundo o jornalista Vene Casagrande, a dupla Flamengo e Fluminense, a dupla Fla-Flu, não aprovou o uso do estádio do Maracanã, né, para o duelo entre Nova Iguaçu e Vasco da Gama. O Nova Iguaçu que fez uma campanha melhor do que o Vasco, terminou em segundo lugar na Taça Guanabara, né? E com isso tem a vantagem de 2 resultados iguais e o mando é do Nova Iguaçu. Assim, o confronto válido pela segunda partida da semifinal, como já falado, não acontecerá no estádio, né? O clube da Baixada Fluminense, como mandante, comunicou, inclusive, que será disputado o jogo no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, no domingo agora, dia 17, né? Lembrando que Flamengo e Fluminense jogarão no sábado, no estádio, às 21 horas, horário de Brasília, também pela semifinal da Taça Guanabara. Meus amigos, é isso aí. A dupla Fla-Flu brecando o Vasco. E tá certo, né? Muitos jogos no Maracanã. Flamengo e Fluminense realmente comandam a gestão aí do estádio, né? Concessionária Maracanã. E eles brecando aí a disputa entre Nova Iguaçu e Vasco da Gama. Nova Iguaçu tinha algumas outras oportunidades e possibilidades, como, por exemplo, o estádio Newton Santos, né, que é comandado pelo Botafogo, administrado pelo Botafogo, e também o Mané Garrincha em Brasília. Mas ficou ali, né, no Raulino de Oliveira, estádio da Cidadania, em Volta Redonda. Lembrando, o primeiro jogo terminou empatado em 1-1 e o Volta Redonda tem a vantagem do empate. Se novamente tivermos o mesmo resultado, um resultado de igualdade, o Volta Redonda não, perdão, Nova Iguaçu, o Nova Iguaçu irá para a final. O jogo é no campo do Volta Redonda, em Volta Redonda, mas o semifinalista é o Nova Iguaçu, do atacante Carlinhos, do meia Bill, inclusive, ex-jogador do Flamengo. Beleza? Ó, uma informação importante também, né? O nosso meia uruguaio, agora tem que realmente falar qual dos meias, né? O meia uruguaio recém-contratado, o Nicolás Dela Cruz, ele concedeu uma entrevista à ESPN do seu país, né? ESPN do Uruguai, e comentou sobre o seu começo e trajetória no rubro-negro carioca. Aspas para Nicolás Dela Cruz. Ele fala o seguinte, hein? Quando eu cheguei ao clube, tudo que eu imaginava, as expectativas que esperava, e à medida que o tempo vai passando, eu vou me dando conta, vamos lá, continuar aqui, ó. Vou me dando conta de onde estou e creio que a infraestrutura do clube é muito surpreendente. Disse antes de completar, né?
sempre imaginei e também tinha o Georgian, o de Arrascaeta, né? Companheiro de seleção e agora de Flamengo, dentro do clube há muitos anos. E ele tinha me comentado o dia a dia e o que é o clube. Destacou o Nico. Ele ainda completou falando sobre a possibilidade de seguir sendo convocado pela seleção do Uruguai. A expectativa é primeiro tentar fazer as coisas da melhor maneira possível no meu clube e depois, obviamente, pensar em seleção, se isso acontecer. Oportunidade de disputar um torneio tão importante como a Copa América, obviamente, é um dos meus sonhos. Nicolás de la Cruz, então, rasgando elogios ao Flamengo, gostando muito dessa dobradinha com o seu companheiro, não só de seleção celeste, mas agora de Flamengo também, o parceiro compatriota Jorge André Arrascaeta. Nicolás de la Cruz que assumiu a titularidade quando o Gerson, de fato, saiu da equipe titular, obviamente não pelos motivos que nós gostaríamos, pelo menos grande parte da torcida do Flamengo, ele foi se cuidar, né? Foi tratar, na verdade ele fez uma cirurgia em relação a um cálculo renal, a um problema no rim, já foi operado, já está melhor, mas a previsão de retorno aos gramados é em torno de 60 dias. Beleza? Então, tá aí as primeiras palavras do Nicolás de la Cruz, a ESPN Uruguai, sobre o prazer, né, sobre esse momento como atleta do Flamengo. Ainda sobre mais algumas informações, daqui a 5 dias falando de Libertadores, Copa América, de Nicolás de la Cruz, de Jorge André Arrascaeta, reforços para o Flamengo voltar a reconquistar a América. A Libertadores, o Flamengo daqui a 5 dias conhecerá os seus adversários na fase de grupos. O sorteio da competição continental está marcado para ocorrer na próxima segunda-feira, dia 18, às 20 horas, horário de Brasília, na sede da Conmebol em Luque, no Paraguai. Né? Na última terça-feira, dia 12, pela pré-Libertadores, o Palestino do Chile eliminou o Nacional do Paraguai e garantiu sua última vaga na fase de grupos da competição. Nesta quarta-feira, outros times também brigam por vagas na fase de grupos, né? Inclusive, destaque para o confronto brasileiro entre Botafogo e RB Bragantino. Em Bragança Paulista, primeiro jogo, o Botafogo venceu a equipe paulista por 2-1. Teremos ainda alguns outros confrontos importantes, como o Always Ready da Bolívia, enfrentando o Nacional do Uruguai em Montevidéu. No jogo de ida, a equipe boliviana venceu por 1-0. E na quinta-feira, no dia 14, né, mais conhecido como amanhã, o Colo-Colo do Chile enfrenta o Sportivo Trinidense do Paraguai, rapaz, pouco conhecido, né? E disputarão a última vaga na fase de grupos da Libertadores. O Flamengo está no pote A, né? E enfrentará times dos outros potes, beleza? Vou falar rapidamente sobre os potes aqui para vocês terem noção de quem o Flamengo pode enfrentar. Primeiro o pote A, né, que é o pote do Flamengo. Esses clubes não correm o risco de, obviamente, se enfrentarem nessa fase. No pote A teremos o Fluminense, o Palmeiras, o River Plate, o Flamengo, o Grêmio, o Peñarol, São Paulo e LDU. No grupo B, Atlético Mineiro, Independiente del Valle, Libertad do Paraguai, Cerro Porteño, Estudiantes de La Plata, da Argentina, Barcelona do Equador, Bolívia e Júnior Barranquilla, da Colômbia. No pote C, São Lourenço de Almagro, da Argentina, The Strongest, da Bolívia, Universitário, Deportivo Táchira, Rosário Central, Alianza Lima, Milionários e Tajeres. E fechando no grupo D, Caracas, da Venezuela, Liverpool, do Uruguai, o Antipato do Chile, Cobressal, Palestino, Botafogo ou RB, Always Ready ou Nacional do Uruguai e Colo-Colo do Chile ou Sportivo Trinidense do Paraguai. Então, daqui a 5 dias, na segunda-feira, nós teremos o sorteio, não só para definir a fase de grupos dos adversários do Flamengo, mas e sim todos os adversários, né, dessa fase de grupos da competição. Beleza? Então, ó, o negócio é ficar atento aí, né, nas informações. É muito importante. Segunda-feira, você, torcedor do Flamengo e todas as outras equipes também que estão disputando a competição, às 20 horas, horário de Brasília, tem o sorteio. A parcial de ingressos vendidas, né, até amanhã desta quarta-feira, agora pela manhã, pouco mais de 25 mil ingressos já havia sido vendidos para o clássico entre Flamengo e Fluminense,
segundo jogo da semifinal, né? Vale destacar aqui, porém, que este número refere-se apenas aos sócios torcedores do Flamengo. A venda para o público geral, ela vai ser iniciada na próxima quinta-feira, novamente, mais conhecido como amanhã, dia 14. O setor norte, destinado exclusivamente aos torcedores rubro-negros, esse setor já está esgotado. Restam bilhetes para os demais setores do estádio. A venda está ocorrendo no site do Flamengo, no Super Ingresso. Então tá aí, ó. 25 mil ingressos vendidos para esse confronto. O Flamengo que venceu o primeiro jogo por 2-0. O mando foi do Fluminense, porém o Flamengo agora joga no Fla-Flu. Mando do Flamengo, grande vantagem por 2 resultados iguais. O Flamengo pode perder até por 2 gols de diferença, que vai passar para a final do Campeonato Carioca. Outra informação importante também vindo da FIFA. Embora a FIFA não confirme de forma oficial, muitos veículos europeus, né, garantem que a entidade pagará uma bagatela, é isso mesmo, hein? Mais grana podendo entrar o Flamengo na próxima temporada, 50 milhões de euros, em torno de 271,8 milhões de reais na cotação deste momento, na cotação atual, apenas pela participação das equipes no Mundial de Clubes, né? Além disso, os times receberão pagamento extra por cada fase que avançarem. Caso a informação se confirme, o Flamengo já teria garantido a premiação desses 50 milhões de euros, podendo lucrar ainda mais, obviamente, se avançar na competição. O mais querido garantiu sua vaga na competição ao conquistar a Libertadores de 22. E aí eu lembro vocês que além de Flamengo e Palmeiras, o Fluminense também está garantido e serão os representantes do país na competição. Então tá aí, Flamengo, Fluminense e Palmeiras embolsando. Aqui tudo indica, ainda não está oficializado essa informação, mas grandes veículos de grande porte europeu, vêm noticiando que cada clube participante só de início irão receber uma bagatela de 50 milhões de euros. É um bom valor, Flamengo que está garantido no Mundial, né, de clubes para o próximo ano, o ano de 2025. É dinheiro entrando pra caramba, hein? Flamengo que promete montar uma equipe mais forte ainda, né, para o próximo semestre e também para o próximo ano, né? Nessa janela do meio do ano deve vir coisa boa, a gente vai falar de mercado da bola. Começando a falar sobre o mercado da bola, uma notícia importante da galera lá do Mundo Rubro-Negro, um abraço lá pro Iago, faz um trabalho fantástico. Segundo o portal, o Manchester City da Inglaterra tem um desejo de contratar o meio-atacante Lohan, da base do Flamengo. Informação do Mundo Rubro-Negro, a gente aqui dá os créditos, né? O atleta que completa 18 anos agora, em julho deste ano, tem contrato com o Flamengo até 2025 e tem uma multa rescisória avaliada em 50 milhões de euros, cerca de 271 milhões de reais. Ainda segundo o portal, o staff de Lohan teme que o jovem chegue a um acordo com o Manchester City e seja emprestado para um outro clube do grupo. Ou seja, o Grupo City é um grupo muito vasto, tem várias equipes parceiras, co-irmãs, inclusive no país. O Bahia faz parte desse cenário do Grupo City e isso talvez estaria, podemos dizer assim, preocupando algumas pessoas do staff do jogador, né? Lembrando que isso é informação do Mundo Rubro-Negro, né? Então vale destacar essa situação, sim. Geralmente, quando o Manchester City faz esse tipo de contratação, jogadores bem jovens ainda, geralmente eles emprestam, repassam para equipes que têm essa parceria. E o Bahia é uma delas, hein? Já pensou a gente ver o Lohan no Bahia, rapaz? Jogando Copa do Brasil. Aliás, Copa do Brasil, o Bahia passou um bocado ontem com o Caxias, empatou em 2-2 e nas penalidades passou por 6-5. Então, continua na competição nacional, vai disputar a Série A. E poderíamos ver, quem sabe, o Lohan no Bahia. Já pensou? Que loucura isso, hein? Enfim, o Flamengo está atento a essas informações. Vale destacar que no fim do ano passado, o jornalista Fabrício Romano informou que o Manchester, não o City, o United e o Chelsea, duas equipes também da Premier League, também da Inglaterra, tinham interesse na contratação da jovem promessa rubro-negra. Já pensou o Lohan no Bahia, hein? Que momento, hein? Que loucura! E mais um possível adversário foi definido, né, para o Mundial de Clubes de 25, pegando esse gancho. A Juventus da Itália confirmou a sua vaga no torneio que será disputado nos Estados Unidos no meio do ano que vem. A vaga da velha senhora veio com a eliminação do Napoli pelo Barcelona ontem na Champions, né?
ontem, né? Na terça-feira. Com isso, a equipe de Turim entrou através do ranking da UEFA. Vale destacar que o Flamengo já garantiu sua vaga, porque ganhou a Libertadores, como a gente já falou. Algumas equipes, além de Flamengo, Palmeiras e Fluminense, já também carimbaram a sua classificação para o torneio que acontece no ano que vem. São eles, na Europa, o Chelsea, da Inglaterra, o Real Madrid, da Espanha, o City, também da Inglaterra, o Bayern de Munique, da Alemanha, o Paris Saint-Germain, da França, Internazionale e Juventus, da Itália, o Porto e o Benfica, de Portugal, e o Borussia Dortmund, também da Alemanha. Na Ásia, já classificado ao Hilal de Jorge Jesus, da Arábia Saudita, e o Urawa Red Diamonds, né, do Japão. Na África, tem o Al-Ahly, do Egito, e o Wydad Casablanca, de Marrocos. Na Oceania, o Auckland City, né, na Nova Zelândia, é o representante. Na América do Norte, Monterrey, do México, León, também do México, e o Seattle Sounders, dos Estados Unidos, são as outras equipes classificadas pelo torneio. É isso. Essa é a informação. Agora, sobre o mercado da bola. Além de a gente ter falado dessa situação do Lohan, que pode até ser negociado com o Grupo City e pintar no Bahia, seria uma doideira, hein? Vamos falar sobre a informação do meia Oscar, né? O Oscar, que segundo a Revista Colorado, né, informação da Revista Colorado, novamente, repito aqui, a gente dá os créditos, estaria o Flamengo de olho na situação do meia brasileiro que joga no Xangai Port da China. Vou ler a matéria aqui para vocês, vou reproduzir e eu quero opinião. Já vai deixando o like, hein? Já comente aqui, é muito importante para o nosso crescimento. Você que está aqui, deixe seu like, se inscreva, comenta, explode de comentário, eu quero a sua opinião. E segundo a informação, fonte da Revista Colorado, um portal gaúcho, aliás, o Inter também tem interesse no Oscar, é verdade. O Flamengo está de olho na situação do meia e poderá considerar uma nova investida para sua contratação durante esta temporada, a temporada atual. Segundo ainda o portal, o talentoso meio-campista tem contrato com o Xangai Port até novembro de 2024 e já em maio estaria livre e poderia assinar um pré-contrato, ou seja, poderia chegar a um acordo de uma rescisão amigável, já que ele decidiu, de fato, não permanecer no país, não permanecer no Xangai Port, não permanecer na China. Ele que já está lá por muito tempo, recebendo um salário astronômico, mas já deixou claro, inclusive ao Xangai, que quando encerrar o seu vínculo, não deve permanecer, não permanecerá, aliás, no futebol chinês, obviamente, automaticamente, no Xangai. Então ele pode assinar um pré-contrato, ele já foi sonho do Flamengo, ficou muito próximo de acertar com um jogador, né, devido a uma liberação da equipe chinesa, isso não aconteceu, acabou a negociação não acontecendo. Mais recentemente, o Marcos Braz já tinha falado sobre o Oscar, que era um jogador caro, que já tinha passado o momento, mas, segundo a Revista Colorado, ele pode voltar à pauta no Flamengo. É um bom jogador? Se você fosse o Marcos Braz, esperaria essa janela aí, em vez de 1º de abril a 19 de abril, não contrataria ninguém, mesmo que essa janela tenha essa possibilidade de contratar algum jogador que disputou o regional aqui no futebol brasileiro, não contrataria ninguém, chegaria em maio, em junho, assinaria com um jogador para ter no meio do ano, ali na Copa do Brasil, na Taça Libertadores da América, no próprio Campeonato Brasileiro. Oscar é um bom nome para ser inserido nesse elenco. Quero sua opinião, né? Eu gosto do Oscar, acho um bom nome. E segundo os amigos da Revista Colorado, né? Eu não tenho essa informação, repito, informação dos amigos da Revista Colorado, o Oscar poderia estar entrando em pauta. A informação do ontem já foi passado hoje, muitos tabloides ingleses, inclusive, dando crédito pra gente lá no X, lá no Twitter, marcando @Júlio Miguel Neto. Se você não segue a gente no Twitter e no Instagram, já vai seguindo, é muito importante. E muito obrigado a todos os tabloides, cara, que citaram o nosso nome, muitos confirmaram realmente a veracidade de que o Flamengo estuda, se possível, né, caso aconteça e realmente tenha uma possibilidade, o Flamengo estuda um empréstimo no jogador, o atacante Antony do Manchester United, por uma temporada. Vamos ver se realmente isso vai acontecer, se é possível, mas o Flamengo tem o nome do Antony ali como um dos desejos, caso realmente tenha possibilidade, o Flamengo promete avançar para uma possível aquisição de empréstimo do atleta. Rapaz. Quero tua opinião, é o Flamengo forte, o Flamengo podendo chegar na final do Campeonato Carioca, nos outros esportes também muito bem, no basquete, no vôlei, futebol feminino, é o Flamengo muito mais do que um clube
de futebol, um clube masculino de futebol profissional, é um clube realmente que dá muita moral aos outros esportes. E aí eu quero sua opinião. Flamengo forte no meio do ano, com o Oscar, já pensou? Segundo a revista Colorada, é possível. Flamengo, de repente, conseguindo contratar o Antony, atacante de lado que tanto procura, já trabalhou com o Tite, foi pra Copa nas mãos do atual treinador, tá em baixa na Europa, seria por empréstimo, formato do qual o Flamengo gosta muito de negociar. É muito caro? É verdade, tem um salário muito alto, ainda tem mercado na Europa, mas já se desvalorizou 60 milhões de euros. Lembrando que ele custou quase 100 milhões à equipe do Manchester. E aí? Quero tua opinião sobre Oscar, sobre Antony, já vai deixando aqui nos comentários. Vamos lá, tamo junto e ó, a gente pode voltar a qualquer momento com mais notícias. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Deixe seu like antes de encerrar aqui, tamo junto, forte abraço. Se inscreva, saudações. Flamengo!